base nas ferramentas do Google cresceu em 4.800%. A cirurgia estética também foi uma das mais realizadas no período. E é curioso isso, porque ontem a gente falava aqui com a doutora Carol, né, que o acompanhamento, por exemplo, para o sono, muita gente deixou de ir com receio de ir ao médico. Doenças crônicas é uma preocupação grande que os médicos têm tido, né? Pessoas que tratam de diabetes, hipertensão, que têm deixado de fazer o acompanhamento com o receio da Covid, e aí muitas vezes, e eu falo isso, o Covid mata, mas as outras doenças continuam matando também, a gente tem que ter todo o cuidado. Mas a rinoplastia vai na contramão disso tudo, né? A gente tem aí um aumento de 4.800%. Só eu mesmo conheço 2 pessoas que fizeram rinoplastia nesse período, né? Sobre esse assunto a gente conversa agora para entender um pouco esse fenômeno com o Dr. Arthur Greenfield, especialista em otorrinolaringologia, rinoplastia e cirurgia da face, né? E realiza, né, esses procedimentos com uma frequência muito grande. Doutor Arthur, muito bom tê-lo aqui, sempre muito bom recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Doutor Arthur, além de um grande profissional, uma pessoa muito querida aqui com todos nós da equipe. Eu quero começar perguntando justamente isso, o que é que explica esse fenômeno, né? Tem muita gente correndo de médico, e não é para correr, tô dizendo isso, não é para correr nesse momento, ao contrário, é para aumentar o cuidado com a saúde, mas por conta desse receio muita gente tem se descuidado. Mas quando se fala de rinoplastia, de cirurgia estética, a gente vê que isso tem um aumento. O que é que explica esse fenômeno? Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, nossa feira. Agradecer aí o convite dessa equipe maravilhosa aqui da Princesa, são velhos conhecidos e a gente tem muito carinho por vocês, né? Sempre. Realmente, queria até agradecer pelo convite ao meu amigo Eduardo Batistella, hoje presidente da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, né? E ele me convidou exatamente para esse tipo de situação. Eu estou num setor da diretoria da Brasileira, em que a gente até ontem estava discutindo sobre isso, Fernando, né? E é verdade. O que a gente acha que aconteceu? A gente acha que, na realidade, a procura por esses procedimentos estéticos e a rinoplastia realmente foi uma coisa muito peculiar por conta dessas reuniões virtuais que a gente acabou fazendo, por conta também da imagem virtual que você tem. Um dos motivos, assim, vamos dizer, mais efetivo, mais científico até, seria a questão do efeito selfie, né? Então, o que seria esse efeito selfie? Muitas vezes, quando você vai tirar uma selfie ou vai fazer uma reunião virtual, o nosso olho, ele é binocular, né? Então, por mais que as lentes aí dos celulares modernos, né, sejam realmente muito bacanas, muito precisas, eles aumentam em alguns ângulos de 30% a 40% dos ângulos nasais, fazendo com que o nariz, que já tem algum jogo de luz sombreado num lugar indesejado, ele apareça muito mais. Então as pessoas, até para aumentar, muitas vezes eu tive no consultório situações práticas de pessoas me procurando para melhorar a imagem nasal junto com fotógrafos profissionais. Imagina. Para quê? Para que no efeito selfie, né, a gente tenha uma diminuição desse tipo de situação, para que ela apareça bem, para ela vender bem. Então, para ter um engajamento socioeconômico melhor nas redes sociais. Então, eu acho que a rinoplastia ela já era muito procurada, era um procedimento muito procurado, mas a gente vislumbra que daqui para frente ela vai ser cada vez mais procurada por conta dessa parte socioeconômica em redes sociais, né? Você hoje vende muito mais e de forma muito mais efetiva, alcançando de forma globalizada, né? O cara lá na China, ele pode estar escutando a gente aqui agora, né? Então, quer dizer, isso aí vai promover cada vez mais não só a estética nasal, mas talvez a estética facial. Olha só, a gente está falando de um fenômeno aí que é um caminho muitas vezes sem volta mesmo, né? Porque a tecnologia está aí, a gente tem as redes sociais, hoje o Instagram é o carro-chefe, mas a gente sabe que isso são ondas, pode vir outra depois que supere o Instagram e vai ser outra rede social, como o Facebook já foi
no passado, antes já teve aí o Orkut e por aí vai. Então a gente tá falando de um fenômeno mesmo que é meio que um caminho sem volta, né, doutor Arthur? A imagem virtual acaba influenciando muito na própria percepção que a pessoa tem sobre o próprio corpo. Isso já é uma coisa que vem com o passar do tempo, e a pandemia deu um gás nisso aí, até pelo home office, por tudo mais. O senhor acredita que é algo que a gente dificilmente vai ter uma reversão desse quadro? As pessoas vão realmente buscar mais estética? Eu acredito e por enquanto a posição, né, de vários colegas, vários amigos que lidam com estética facial seria essa, Fernando, né? E isso também foi aliado a uma situação de segurança da própria cirurgia. Então a rinoplastia, ela é um tipo de cirurgia que você pode muito facilmente, né, voltar às suas atividades, né? Com 5 a 7 dias você está dirigindo, com 2 semanas você já está malhando, você não tem restrição alimentar, você tem aquela capacidade de falar, né? Você pode estar aqui, eu poderia estar aqui conversando com vocês, e no meu 7º dia, por exemplo, de pós-operatório de uma rinoplastia, né? Ela é uma cirurgia que não tem um quadro de dor muito forte, tem um incômodo, né? Mas não tem um quadro de dor muito forte, mas como qualquer cirurgia tem que ser respeitada. Então a gente acha que que como algumas profissões surgiram, outras foram mais acentuadas, né, principalmente na frente aí dos celulares, na frente do computador, a gente acha que é um caminho sem volta, que a crescente da rinoplastia é um caminho sem volta aí, não só da rinoplastia, mas procedimentos estético-faciais associados também. Bom, doutor, e a questão funcional do nariz acaba pegando um pouco de carona nisso? Eu digo porque é o seguinte, até falar do meu caso, eu fiz rinoplastia e minha motivação inicial era um desvio do septo nasal que eu tinha, que me impedia de respirar melhor, né? E aí a estética pegou, no meu caso foi o contrário, a estética pegou carona. Olha, eu já tô fazendo mesmo, já tô com a mão na massa. Quem fez o meu procedimento foi o Dr. Wash, Dr. Arthur até participou também junto. E aí a estética pegou carona. Eu falei, tá, já tá com a mão na massa, vamos também tirar esse calinho aqui, vamos resolver esse problema aqui. Mas não era uma coisa que me incomodava tanto. O contrário tem acontecido, a pessoa tem um problema, ou desvio de septo, ou qualquer outro problema funcional no nariz, se incomoda mais com a estética, mas depois vem um benefício muito maior do que a estética. Tem acontecido isso? Tem. Na realidade, o que acontece, Fernando? Você tem tanto o seu caso quanto esse que você está falando ao contrário. As pessoas aproveitam, né, aquele desvio, aquela dificuldade funcional para a gente poder abranger também a estética. É como você falou, um calinho no dorso nasal, que a gente possa estar ali deitado, já vai ter um tempo de recuperação, e então a pessoa indaga, por que eu não vou tirar? Eu vou pelo menos ter curiosidade de saber como que se faz para tirar. O contrário também é verdade. Por quê, Fernando? Porque assim, o nariz, ele é um órgão, então ele serve para quê? Basicamente para filtrar e aquecer o ar, né? Esse é um dos perigos, entre aspas, da rinoplastia. A gente tem que respeitar os limites individuais de cada raça, de cada indivíduo, né? A gente não pode hiperressecar. Tudo que a gente for, a gente tem que avisar o nosso paciente. Existem as assimetrias. E aí o que acontece? Toda e qualquer rinoplastia, né? Muitas vezes a gente perde a área nasal. A gente perdendo a área nasal, a gente vai ter que buscar de alguma forma. Aí entra a parte otorrinolaringológica. Então a gente, de forma eficaz, tem que buscar pelo menos mais 25%, porque é em média o que a gente perde de área nasal em uma rinoplastia. Então existem os procedimentos adjacentes aí, coadjuvantes da rinoplastia, como a turbinectomia, como a septoplastia bem feita, né? Como a elevação da ponta nasal, que muitas vezes a pessoa, quando tem uma ponta nasal baixa, ela respira mal, e quando a gente eleva, ela faz, nossa, eu não sabia que eu respirava mal, né? Por quê? Porque você já está, na realidade, ali, muitas vezes, há muitos anos com aquilo ali, e não sabe. Então, esses dois fatores são, assim, bem corriqueiros, bem presentes no nosso consultório, né? Em relação a isso aí. Pois é, e qualquer um pode fazer essa cirurgia? Tem restrições, por idade? Porque tem gente que muitas vezes fala, poxa, né, eu já tô aqui com tantos anos, essa parte aí eu já me incomoda meu nariz, mas eu não sei se eu ainda posso fazer. Qualquer um pode fazer, doutor?
Eu acho que tem duas situações assim, sabe, Fernando? É interessante isso aí, a gente lida com essa situação diária também, porque para você mudar qualquer parte estética no seu corpo, principalmente no rosto, você tem que ter um certo grau de maturidade, né, para enfrentar, entre aspas, a mudança. Mesmo que seja uma mudança estética para melhor, a pessoa muitas vezes ela passa por uma questão. Existem trabalhos científicos que mostram que a pessoa que faz uma rinoplastia, ela se olha em média por dia 50 vezes. Nossa. Então ela vai no espelho 50 vezes e toca e mexe e vê e pega as fotos anteriores e compara. Mesmo que esteja tudo bem, a pessoa se sente muitas vezes. Então a parte psicológica ela manda. Então a gente sabe que a adolescência é um período de transição. Então, antes de operar um adolescente, eu gosto muito de sentir mesmo a aura, né? Sentir a maturidade do adolescente, mas de forma assim, cronológica, de forma de maturidade, vamos dizer assim, física. Após a puberdade a gente já pode. Eu gosto muito de operar ali entre os 16, 17 anos, a gente não teria restrição para isso não, mas como eu tô te falando, o caráter psicológico é muito levado em consideração. Pois é, e tem as duas situações, né? A questão psicológica para realizar e o pós também, o benefício psicológico que isso traz também, né? A gente está falando até de problemas que ainda existem, como bullying, a própria aceitação do próprio corpo. Eu acredito que o senhor deve ter muitas histórias nesse sentido, né? De pacientes que mudam muitas vezes até de vida por conta de um detalhe que tirou no nariz. Agora, né, ela acaba sendo interiorizada. Então a gente acaba ganhando uma autoconfiança que a gente que não tinha. A gente acaba trazendo, né, ou levando uma felicidade para aquela pessoa ali, né, de forma eficaz que melhora um casamento. Eu tenho várias histórias, eu acho que a gente podia passar o dia inteiro aqui contando algumas histórias interessantes, né, de pessoas que escondiam o cabelo por conta de uma autoplastia, de pessoas que não saíam de casa por conta do nariz, né? Então, na realidade, é muito legal quando a gente percebe até a forma, depois de uns anos, a gente percebe até que a forma de andar, a forma de falar daquela pessoa que corrigiu aquele problema que tinha lá, né? Então a gente acaba que o de fora acaba interiorizando também e causando esse efeito aí, Fernando. A rinoplastia, a gente falava ontem aqui com a doutora Carolina, e você falou dos casais, aí eu lembrei do que a gente falou com ela ontem, que o ronco muitas vezes é um vilão, né? A rinoplastia ajuda nisso também, doutor? Diminui o nível de ronco ou uma coisa não tem tanta relação com a outra? Pois é, ela pode ter uma certa relação ou não, porque o ronco, ele é muito multidisciplinar, né? Carol realmente ela é se eu não me engano, uma das 4 médicas do sono aqui da Bahia. É um tipo de especialização que você faz, depois tem uma prova, tem tudo isso, e ela se preparou, né? Foi difícil para ela teve que ir para São Paulo voltar, essas coisas, né, da área médica. Então, o tratamento do ronco, ele é muito multidisciplinar, né? Mas se você tem alguns problemas endonasais e não tem problemas em outras partes, a gente observa que muitas vezes, com a correção de um septo extremamente desviado ou um corneto, que popularmente aqui em feira a gente é conhecido como carne no nariz, né? Não só em feira, mas em outros lugares também. Se você tem uma carne, entre aspas, bastante elevada, que impede uma aeração, que impede um fluxo aéreo bacana, a gente percebe sim, pode perceber sim uma melhoria aí do ronco. É necessário uma avaliação. Pois é, e a questão de outros problemas que a pessoa tem pode também ser diminuídos por isso. Por exemplo, tem muita gente que é alérgica, tem muita gente que sofre com sinusite. A rinoplastia de alguma forma ajuda nesse sentido também, doutor? Então, a sinusite e a rinoplastia a gente pode fazer, dependendo do grau, a correção de uma sinusopatia crônica, de uma rinocinusite crônica, né, de um problema crônico, juntamente com a parte estética também, Fernando, né? Então, muitas vezes a gente consegue avaliar esses seios da face e fazer, juntamente com um procedimento estético, um procedimento que a gente chama de cirurgia funcional dos seios da face, que é para melhorar a drenagem e impedir, né, que aquela região ali se transforme num meio de cultura para a bactéria crescer e dando todos aqueles sinais, como dor de cabeça, congestão nasal, uma febre muitas vezes também, dor ali na região dos olhos, dores maxilares, né, coadjuvantes. Então a gente pode também aliar
sempre essa função dos seios da face, do nariz, a estética. Pois é, então olha como o tanto de coisas que a gente tem modificadas, né, na vida da pessoa por conta da cirurgia. O senhor falou que com 7 dias muita gente já está trabalhando, já está tocando a vida normal. Do ponto de vista técnico, o que é que possibilita isso? Porque quando a pessoa fala, poxa, eu vou mexer no meu nariz, pensa logo que é uma cirurgia, uma mega cirurgia. Pelo que eu tô vendo, é mais fácil, é mais simples do que muita gente imagina, né, doutor? Tecnicamente falando, eu diria que é o que eu falo assim às vezes, né, para os pacientes que me procuram. Como tudo na vida, existem coisas boas e coisas ruins, né? Tudo tem os dois lados. Então a rinoplastia tem esse lado muito bom. Tem um lado bom que você, como a gente está conversando aqui, com 5 a 7 dias você já está dirigindo, não tem restrição de alimento, com 2 semanas você já está podendo, ou até antes, às vezes, vai depender muito da cicatrização de cada um, né? E ela consegue realmente te reabilitar de forma muito rápida. O que seria, assim, uma coisa da rinoplastia que vale a pena salientar? O resultado final de uma rinoplastia, ele vem muitas vezes com 1 ano para mais. Então eu tenho casos de mais de 5, 10 anos em que a gente vê, quando a gente compara, casos de amigos médicos e tal, que quando a gente compara, né, uma rinoplastia após 1 ano e após 5, a gente vê até melhor. A gente vê que tá melhorando, que tá moldando, que tá refinando. Então é engraçado. Isso eu acho um pouco chato. A gente tem que trabalhar na rinoplastia. Eu até brinco que ela não é uma cirurgia, ela é um tratamento. Então, basicamente, você vai vendo aquele nariz sentar, vendo tudo isso, né? E a gente tem que avisar isso antes. E tem também os limites, né? Eu vou puxar aqui, houve até um caso recentemente de uma blogueira famosa, né? De uma pessoa muito famosa no Insta. E assim, houve uma chuva de perguntas, houve uma chuva de situações relacionadas a esse caso. Então, assim, o pós-operatório, ele é muito importante em qualquer cirurgia. Não só estética, mas cirurgias funcionais também. Então, a gente tem que respeitar esse pós-operatório. A reabordagem de algumas partes do nariz, como a ponta, ela deve ser feita com no mínimo 1 ano. Para quê? Porque todos aqueles vasinhos que foram lesados na primeira cirurgia, eles precisam se recompor. Então, é um tempo médio aí para se recompor, né? Então, e aquilo que a gente está conversando, muitas vezes você vai no consultório do seu cirurgião e fala, olha, eu quero a ponta mais fina, mais fina, mais fina, né? Como aconteceu um caso clássico, Fernando, Michael Jackson. Pois né? Muita gente lembra logo disso, né? Isso. Porque Não é, parecia que não estava satisfeito, não me parecia aí, não sou especialista, mas parecia que a questão era muito mais psicológica. Perfeito, né? Então muitas vezes a gente vê que ele não estava satisfeito, então tanto ele quanto o cirurgião dele deveriam ter feito, olha querido, agora a gente já está ultrapassando aquela situação do antídoto e do veneno, né? Então, se você ultrapassa uma remoção, se você... muitas vezes você precisa dizer para o paciente, né? Ainda ontem, tem uma paciente muito querida minha que estava querendo refazer uma pequena parte do osso nasal, ela queria um pouco mais estreito. Então, existe a válvula óssea nasal. Quanto mais a gente estreita aquilo ali, menos ar vai passar, né? Então, eu pedi alguns exames para ver se a gente podia... E expliquei para ela realmente que o nariz está lindo, ela adora o nariz, mas chegou no limite imposto, né? Muitas vezes aí pelo organismo dela. Então, se eu ultrapassar aquilo ali, a gente vai incumbir numa zona de risco. E é esse o conselho que eu dou em cirurgias estéticas, principalmente quando a gente lidar com o nariz, que a gente tem que lembrar que é um órgão, não é só um fator ali externo estético. Isso é o que o doutor Arthur está colocando, é importantíssimo, né? Eu acredito que o senhor deve se deparar muito com isso em consultório, né? A pessoa já está esteticamente, ela não se sente satisfeita e tem essa questão desse limite funcional também. E aí a necessidade desse papo anterior também, né? Acaba virando um pouco de psicólogo também, além de médico, né? De sentar e conversar e entender a situação da pessoa. Passa muito por aí também. Passa muito por aí. Há alguns anos atrás, eu fiz um nariz e a menina era uma paciente do sexo feminino. Ela ficou muito melhor. Mas ela pediu para mim, depois de alguns meses, eu não me lembro quanto, que eu pusesse o nariz dela de volta.
porque ela estava se sentindo estranha. E ela tinha um nariz com algumas características assim, que qualquer um, talvez, de nós gostaríamos de corrigir, uma ponta caída, uma giba, né, que é aquele calinho ósseo. O nariz tinha ficado esteticamente muito melhor do que ela, mas ela, no íntimo dela, de fora o íntimo, ela estava se sentindo estranha. Ela até dizia, olha, Arthur, eu sei que tá muito melhor, eu sei que tá bom, mas eu tô me sentindo estranho, eu não tô conseguindo me acostumar. Não se reconhecia. Não reconhecia. Eu pedi para ela um pouco mais de tempo, né, que ela tentasse, até de repente com ajuda psicológica, alguma coisa assim, entender que para o padrão ela estava ótima. E depois de 3, 4 meses, também não estou bem recordado, ela voltou me agradecendo, né, que a gente insistiu, né, nisso aí, em ajudar. E aí eu tive mais prazer ainda, né? Porque aí ela já voltou com daquele jeito bem bacana, toda produzida, né? Com autoestima enorme. E aí quando a gente vai ver, existe às vezes algumas situações que a gente pode ajudar, né? Um problema familiar, um problema conjugal. E aí eu acho muito bacana isso aí da cirurgia estética, né? Dá uma autoestima muito mais elevada e te dá mais poder para você resolver os problemas do dia a dia. E muita gente diz que o rosto é definido através do nariz, né? Que o nariz é a grande estrela, é o que define muito bem a estética do rosto da pessoa. Por que você acha que isso acontece? E já aconteceu, inclusive, da pessoa ter outras insatisfações na face, ter alguma coisa mais que incomodava, e no momento que modificou o nariz, resolveu essa questão para ela? Tem uma questão muito importante, inclusive o seguinte, muitas vezes você vai no consultório, né? Eu passo por isso também quase todo dia, então o paciente, ele muitas vezes, olha, Arthur, eu quero fazer a boca, eu quero fazer a maçã do rosto, eu quero fazer outros procedimentos coadjuvantes. O que eu indico? Como você brilhantemente falou aí, o nariz, ele tá no centro do rosto. E o nariz, ele muda demais, né? A estética ali facial. Então, muitas vezes eu aconselho que o paciente não faça esses outros tratamentos coadjuvantes, faça primeiro a rinoplastia, porque muitas vezes ele vai, entre aspas, economizar tempo, economizar até a parte financeira, economizar a cirurgia, né, só com o nariz. Então, muitas vezes eu contraindico outros procedimentos até ser realizada a rinoplastia, né, pelo menos 3, 4, 6 meses após a rinoplastia, para que a gente possa, de forma muito segura, ver o que é que precisa ali pincelar no rosto, né, para que fique mais harmônico. Porque o que importa no nosso rosto é a harmonia, né? Sem dúvida alguma. Aquela ideia de muda tudo, calma. Vamos devagar. Isso, esse muda tudo é perigoso. Doutor Arthur, muito bom tê-lo aqui conosco. É um papo que sempre rende muito, porque, né, a gente tem visto tanta gente aí fazendo essa rinoplastia e isso mexe diretamente na autoestima da pessoa, mexe diretamente na vida da pessoa. Eu posso falar com muita propriedade disso, porque eu fiz rinoplastia e sei quanto isso modificou na minha vida. Do ponto de vista funcional, eu durmo muito melhor, eu respiro muito melhor, eu era um respirador bucal, hoje já não sou mais. E na parte estética também, né? Melhorou muito minha autoestima, não era uma coisa que me incomodava tanto, mas aquela coisa, já estamos aqui, vamos fazer, e realmente estou muito mais satisfeito com a questão estética também. Muito bom tê-lo aqui sempre, muito bom falar um pouco desse assunto, e até a próxima, a gente não pode ficar muito tempo sem ter o doutor Arthur aqui não, porque as dúvidas vão acontecer, as pessoas pedem a presença aqui, pedem que a gente fale sobre esse assunto que é tão importante. Bom, em nome da família Otorrinos, a gente só quer agradecer aí o carinho, né? Eu descobri hoje que Ana, uma prima dela, muito querida por mim, assim, realmente que eu tenho muito ligado a mim lá na Otorrinos, trabalha junto comigo, eu puxo ela para trabalhar comigo, né? E aí já tenho... Pois é, entendeu? Então, assim, o carinho da gente por vocês é enorme e o que a gente sempre puder ajudar, a gente tá aí na mão. Pois é, a recíproca é verdadeira. Doutor Arthur, doutor Washington, doutora Carolina, que esteve aqui ontem, são pessoas... também doutor Paulo, são pessoas realmente muito queridas que a gente tem muito além de uma parceria comercial, né? Nesse ponto fica tudo muito de coadjuvante. A gente tem uma amizade, sou paciente do Otorrinos, a gente tem uma amizade mais próxima e é muito bom a gente construir essas relações. Bom demais tê-lo aqui conosco. Um ótimo dia e até a próxima, dentro em breve, viu, doutor? Valeu, pessoal. Um bom dia aí pra todos, viu? Começamos então com o doutor